Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de Sociologia dessa semana. Quero desejar uma boa semana de estudos a todos vocês. Tenham foco, tenham persistência, porque o objetivo de vocês serão alcançados. Basta apenas vocês acreditarem, certo? A aula anterior, eu lembro que eu coloquei o material na plataforma e também coloquei a questão de um quiz em torno do assunto. Quero parabenizar vocês porque a maioria conseguiu acertar as questões que eu coloquei lá no quiz. E isso mostra que tiveram o entendimento, a compreensão do assunto proposto a vocês. Hoje nós vamos apenas fazer uma leitura do material de estudo. Esse material de estudo já está disponível na plataforma de vocês. É apenas 2 folhas, que nessas folhas nós vamos debater um assunto bem relevante na sociologia. Vocês já devem ter ouvido falar palavras como diversidade, como cultura, como identidade, como também relacionadas à formação étnica de um povo, certo? Então, baseado nesses conceitos que vocês já têm, deve ser bem mais prático e proveitoso vocês internalizarem o assunto da nossa aula de hoje. Nós vamos falar, gente, sobre a questão da diversidade cultural. E aí, para compreender a diversidade cultural, nós vamos ter que entender o conceito da identidade cultural. O material fala assim: a identidade cultural é aquela marca característica de um grupo social que partilha um ideal, valores, costumes e comportamentos formados ao longo de sua história. É a consciência de pertencer a determinado grupo, sejam por caracteres comuns de gênero, de origens étnicas ou por interesses específicos, crenças, entre outros, que se aproximam o indivíduo em certa sociedade. A identidade cultural de um grupo, independentemente do seu tamanho, é de extrema importância para o seu reconhecimento social, político e assenta-se em ideais e representações sociais. Então, resumindo tudo que eu falei aqui para vocês nesse conceito, a identidade cultural, ela representa o quê? Representa o conjunto de crenças, o conjunto de valores, de costumes que certos grupos na sociedade têm em comum. E aí, por eles terem algo tão parecido, algo tão semelhante, eles vão se identificar e vão fazer parte daquele grupo. Aí eu tenho a identidade cultural. E o Brasil, ele é um país muito vasto. Vocês sabem que o nosso país ele tem uma diversidade étnica muito crescente, né? Se vocês perceberem a formação do Brasil de acordo com os primeiros povos que aqui viveram, nós vamos ter diferentes povos, nós vamos ter essa miscigenação. E aí foi graças a isso que o nosso Brasil ele é reconhecido internacionalmente por essa diversidade cultural. E cada região do Brasil ela tem a sua identidade cultural, ela tem aquilo que ela gosta de praticar, aquilo que ela gosta de fazer. Vou dar um exemplo da identidade cultural do Nordeste, um dos exemplos de identidade cultural do Nordeste. Nós temos as festas juninas. As festas juninas que acontecem lá no mês de junho, elas promovem o quê? Um grande ajuntamento de pessoas, né, precisamente de nordestinos, porque é algo nosso característico. E ali na festa junina nós temos a identidade, a representação de um povo, mediante a forma de dançar, né, na quadrilha, mediante as vestimentas, porque embora que nós tenhamos outras quadrilhas em outras regiões do Brasil, mas a forma de se vestir, a forma de se dançar, a forma de se portar, as comidas típicas nossas aqui do Nordeste, elas se diferenciam de todas as outras regiões do mundo, certo? Que façam algo similar. A prova disso, nós temos o maior São João do mundo.
Eu não estou falando do Brasil, o maior São João do mundo, que é do Brasil, localizado na cidade de Campina Grande, lá na Paraíba, ali próximo de João Pessoa, certo? Então, as festas juninas é um dos exemplos dessa diversidade cultural, e ali também nós vamos ter essa identidade cultural de um grupo. E a festa junina também, ainda falando dela, gente, ela também promove esse resgatamento de tradições, porque por mais que essas festas juninas elas estejam modernizadas diante dessa sociedade que nós vivemos, digital, mas você ainda encontra alguma dança, algum passo, ou então pelo menos alguma roupa que talvez o seu avô, o seu bisavô já ouviu falar ou então já viu, entendeu? Então a identidade cultural também da quadrilha é esse resgatamento também que ela faz de toda essa cultura, de toda essa tradição nordestina. Prosseguindo. A partir da nossa identidade cultural que constituímos, a ideia de eu, nós e outros, a forma como fazemos, muitas vezes, põe em evidência fronteiras sociais ligadas à classe socioeconômica, à etnia, ao gênero, ao tipo de roupa que preferimos. Por meio desses muitos elementos, combinamos, identificamos semelhantes e outros. O que é que significa? Que a nossa identidade cultural, apesar dela resgatar tudo isso que eu já disse para vocês, ela, de certa maneira, quando ela não é bem feita, ela promove uma segregação de classes sociais, uma segregação de etnias, uma segregação de gêneros. Professor, o que é segregação? Essa palavra é difícil para mim. Segregação, gente, é algo que é distinto, é algo que separa, entendeu? É algo que separa aquilo que algum dia foi unido ou então que tem tudo para ser unido. E aí a identidade cultural, muitas das vezes, ela acaba contribuindo para que o racismo aconteça, certo? Nós vamos ver futuramente quais são os malefícios que uma identidade cultural mal interpretada, ela pode influenciar naquela cidade, naquela região que ela está sendo manifestada. Nós temos exemplos dessa questão dessa identidade cultural mal feita, quando ela é aplicada, nessa nossa própria relação dos próprios habitantes do território brasileiro. Nós temos uma identidade cultural no Nordeste diferente da identidade cultural da região Sul, precisamente ali daqueles estados que ficam já no finalzinho do Brasil, ali, sobretudo Rio Grande do Sul e Paraná, certo? E aí, pessoal, essa identidade cultural, quando ela é mal empregada, vai ocasionar o quê? Que muitas das vezes a nossa identidade, as nossas crenças, os nossos valores, eles sejam engraçados, eles sejam estranhos, eles sejam diferentes da realidade, por exemplo, do pessoal do Rio Grande do Sul, do pessoal do Paraná, por ali, certo? Então, aí é um dos exemplos dessa identidade cultural que ela pode ocasionar o quê? Ela pode ocasionar essa segregação entre etnias, entre gêneros e também entre classes sociais. Estão entendendo até aqui? Espero que sim. Eu estou falando pausadamente. Eu espero que vocês tenham compreendido. Continuando. Essa diferenciação pode originar tendências etnocêntricas. Olha que interessante, gente. A identidade cultural, quando ela é empregada de maneira errônea, de maneira errada, ela pode contribuir para que aconteça tendências etnocêntricas. Etnocêntricas vem do etnocentrismo. Professor, o que é o etnocentrismo? Eu não sei. Gente, o etnocentrismo é uma das práticas mais segregacionistas, mais racistas que o mundo viveu desde o início, certo? O etnocentrismo, ele permite o quê? Ele permite que pessoas acreditem que existe uma raça superior à outra, que existam pessoas melhores do que os outros. Professor, por que eles pensam isso? Porque, gente, as pessoas que elas praticam etnocentrismo, elas são pessoas que acreditam em uma raça pura, em uma raça única,
certo? Que só se existe uma maneira de falar, só se existe uma maneira correta de comer, só existe uma maneira correta de se portar, só existe uma raça verdadeira, certo? Então, isso são pessoas etnocêntricas. Aí você pode dizer assim, professor, e esse etnocentrismo no Brasil, ele existe? Com certeza ele existe. E no mundo, ele existiu? No mundo, eu vou ser bem claro para vocês. A questão do Holocausto que aconteceu lá ali durante a Segunda Guerra Mundial, promovido por Adolf Hitler na Alemanha nazista. Né? Vocês já estudaram isso em história, talvez. Lá no 9º ano, ainda no ensino fundamental. Gente, Adolf Hitler ele foi um dos maiores etnocêntricos do mundo. Ele vai promover o quê? Ele vai promover que somente os alemães, eles são donos da raça pura. Eles são os únicos que podem viver, podem andar pelas calçadas, que podem circular. E assim eles vão praticar o genocídio, eles vão matar muitos judeus, pessoas que eram contrárias, pessoas que eles achavam que não faziam parte da raça pura, certo? Nós temos também exemplo de teorias etnocêntricas no colonialismo do Brasil. O Brasil, quando ele foi colonizado pelos portugueses, os primeiros habitantes que vieram para cá foram pessoas que, segundo eles, eram pessoas brancas, pessoas que sabiam falar, pessoas que sabiam se vestir, que tinham uma linguagem da Europa, certo? E eles vieram fazer o quê? Catequizar todos nós, né? Para que esses selvagens, como eles falavam, os brasileiros, né, os índios, começando nos índios, eles se convertessem tanto à religião como os costumes e as práticas desses colonizadores que vinham da Europa, certo? Então, até aqui eu falei para vocês 2 exemplos etnocêntricos. O exemplo da questão de Adolf Hitler, porque ele promoveu o genocídio na Segunda Guerra, e temos também o exemplo do colonialismo, que foram quando os primeiros habitantes europeus vieram para o Brasil na descoberta desse país. E finalizando, eu posso dizer para vocês, outro ato etnocêntrico, a questão do imperialismo que aconteceu na Ásia e na África. O que foi isso? Foi um momento em que todos os outros colonizadores da Holanda, da Alemanha, dos Estados Unidos, eles invadiram o território da África e da Ásia e começaram a extrair as riquezas naturais daqueles territórios e mandarem para os territórios deles. Ou seja, trazerem para a Inglaterra, trazerem para os Estados Unidos, trazerem para a Holanda. Então, aí eu também tenho outra prática etnocêntrica, porque, no fundo, esses colonizadores que colonizaram a Ásia e a África, eles diziam ser pessoas da raça pura, pessoas que deveriam estar sobrepostos àqueles asiáticos e àqueles africanos, certo? Então, relembrando, o etnocentrismo ele é um resultado de uma identidade cultural mal feita, de uma identidade cultural mal empregada. Quando a identidade cultural ela não é respeitada, quando ela é feita de uma maneira que desrespeita uma religião, que ela desrespeita uma tonalidade de pele, ou então um valor, um costume, eu tenho um etnocentrismo, certo? Quando essa identidade ela é deturbada, certo? Entenderam? Continuando. Apontamento sobre a diversidade cultural na sociedade brasileira. Tem alguns casos para vocês aqui que eu coloquei de como essa identidade cultural ela acontece no Brasil, né? Não é muito longe disso que eu já falei para vocês, como por exemplo, a construção de uma identidade nacional está ligada à ideia de pertencimento a um território, a um povo. As diferenças culturais estão presentes na formação da sociedade. O Brasil é uma nação pluriétnica, multicultural, composta por diversas formas de organização social. Ou seja, para mim pertencer à diversidade cultural do meu povo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter aquele amor em ser brasileiro, aquele desejo de pertencer à nação, certo? É ter aquele nacionalismo. Então, isso já é um ponto de partida que já vai contribuir para que a identidade cultural ela apareça aos poucos e assim a diversidade cultural ela seja respeitada. Continuando.
No Brasil, com indivíduos tão diferentes entre si, seja pela cor da pele, classe social, a região onde moram, o estilo de vida que expressam, existe um racismo difuso e uma discriminação velada que se expressam na intolerância cotidiana. O que eu já falei no início da aula. Existe no Brasil, por nós sermos um país que tem essa diversidade cultural muito enorme, existe essa questão das intolerâncias. Principalmente, gente, é algo que vocês já devem ter ouvido falar, é a questão de quando um nordestino, por exemplo, ele vai chegar lá na região sul, na região sudeste, a forma que ele fala, ele é tido como uma pessoa analfabeta, né? Ele sabe até se pronunciar no seu português de maneira correta, mas por ele ser do Nordeste, ter todo aquele estigmatismo de vir de uma região seca, que migrou para São Paulo em busca de emprego, ele vai ser alvo dessa intolerância, certo? Dessa intolerância, onde essas pessoas elas não vão aceitar que o Brasil ele é um país diverso. Não é obrigado todas as pessoas do Brasil falar da mesma forma. Imagine, gente, que chato seria todos os brasileiros falando de uma mesma forma. Imagine que chato se o Brasil tivesse todas as mesmas comidas, todo mundo se vestisse igual. O mundo, gente, não é igual. Existem pessoas que pensam diferentes, se portam diferentes, falam diferentes. Então, a intolerância cultural, ela vai contribuir para que aconteçam essas práticas de segregação, que as pessoas elas se sintam acuadas quando elas vão para outros lugares, porque elas não são igual a elas. E eu falo isso porque é comprovado a xenofobia, esse preconceito, principalmente de nordestinos quando vão para a região sudeste, quando vão para São Paulo, para o Rio de Janeiro, certo? Continuando. Para pensarmos na marginalização de grupos culturais, nós podemos mencionar um exemplo. Bom, até aqui nós estudamos esse conceito, né, de identidade cultural, o que é a identidade cultural, o que é que ela promove, né? Ela promove, muitas das vezes, quando ela não é empregada de uma maneira correta, ela promove o etnocentrismo, ela promove essa intolerância de pessoas, mas também nós temos que lembrar de alguns casos específicos dentro do território brasileiro, que se nós formos analisarmos, né, detalhadamente, nós vamos entender que é um exemplo vivo da imposição cultural, do não reconhecimento da identidade cultural. Vocês têm noção de algum exemplo assim que acontece no Brasil, que acontece hoje, ou então de alguns anos anteriormente, ou então de séculos da nossa história? Não vale olhar o material, porque no material tem uma dica. Pensaram qual é? Pois deixa eu dar uma dica para vocês, que é a mesma dica aqui do material de vocês. A questão, pessoal, dos indígenas. Se nós formos analisar, eu já até falei nisso da aula, que os indígenas eles foram considerados selvagens, pessoas sem religião, pessoas incrédulas, pessoas que não tinham nada a oferecer aos colonizadores que vieram, a não ser a mão de obra e as riquezas, né? E aí os indígenas, eles por muito tempo, até hoje, gente, os indígenas, eles não têm o resultado, eles não têm o espaço que eles merecem na sociedade brasileira a qual nós vivemos. Porque nós sabemos que eles foram os primeiros habitantes, então nós temos que respeitar a questão principalmente da demarcação de terras indígenas. Isso é um problema que o Brasil sofre desde o início da colonização. Se vocês pararem e fizerem uma pesquisa, vocês vão ver a quantidade de terras que os indígenas perderam, certo? Perderam para se construir fazendas naquele lugar onde ele morava, perderam para se extrair minérios naquele lugar que ele morava, perderam porque queriam construir hidroelétricas, né? E ali os rios invadiram aquele lugar que eles moraram. Eles perderam a sua vegetação, eles perderam ali o pau-brasil, que era a sua principal fonte de riqueza, tanto para a questão de tingir as suas roupas, porque do pau-brasil se extrai uma tinta, como também da madeira do pau-brasil para eles utilizarem na questão das suas ocas, né?
Então, resumidamente, nós temos o quê? Nós temos um povo que eles perderam todo o seu espaço, e a sociedade moderna que nós vivemos hoje, ela quer fazer com que esses povos sejam esquecidos. Ah, professor, você está sendo radical. Gente, quando eu falo sociedade moderna, eu falo nas pessoas que vivem nessa sociedade, mas não todas, porque aí nós sabemos que existem entidades que elas lutam pelos indígenas, né? Existem pessoas comuns na sociedade, como eu, né, que sou um defensor dos indígenas, como vocês também que estão me ouvindo, que estão me assistindo. Mas enfim, os indígenas, gente, eles estão perdendo seus territórios. E o indígena, trazendo para a nossa aula de sociologia, ele é um dos povos que mais perderam a sua identidade cultural durante os anos, porque quiseram domesticar os índios, quiseram não, catequizaram os índios, certo? Os índios, eles são proibidos de ter as suas crenças, os seus rituais, os seus valores. Professor, isso ainda acontece no Brasil? Acontece, mas felizmente não acontece daquela maneira desde o início da catequização no Brasil, porque ainda nós temos alguns grupos na sociedade que internalizaram que esse índio ele tem que ter sua identidade cultural, e essa sua identidade cultural é algo que veio desde o seu surgimento, e nós, os homens brancos, chegamos aqui depois, nós não temos esse direito de fazer com que esses indígenas percam a sua identidade cultural, certo? Então, finalizando a nossa aula de identidade cultural, eu dou o exemplo dos indígenas para vocês, que é um povo que ao longo dos anos vem perdendo a sua identidade cultural, certo? Então, nossa aula de hoje, ela é basicamente isso. Vocês vão ler esse material. Professor, eu não compreendi. Leia o material, certo? Mas eu vou dar outro resumo da nossa aula de hoje para vocês, para ver se vocês internalizam novamente. Então, a aula de hoje, eu trouxe um material onde nós vamos discutir o conceito de identidade cultural. Falei para vocês que identidade cultural é o conjunto de valores, de crenças de um grupo que compartilham dessas mesmas ideias e vivem em determinado território, em determinada região. Essa identidade cultural, quando ela é mal empregada, ela vai resultar no etnocentrismo. O etnocentrismo foi uma prática que dizia que existia uma raça pura, uma raça que tem que se sobrepor a todas as outras. E aí mencionei exemplos de etnocentrismo que aconteceu no mundo, como, por exemplo, o genocídio promovido por Hitler na Segunda Guerra Mundial. Mencionei o colonialismo, que nós aqui do Brasil fomos vítimas, com os indígenas catequizados, perdendo a sua identidade cultural. E mencionei também a questão da Ásia e da África perderem as suas terras para os colonos, porque eles acreditavam serem da raça puritana, da raça ariana. E, por fim, eu apontei a diversidade cultural que a sociedade de hoje vive. Nós vivemos em uma sociedade, como vocês já sabem, que compõe etnias diferentes, cor de raças diferentes, linguagens diferentes, né? Então, a linguagem do Nordeste é diferente da linguagem do Norte, da linguagem do Sudeste, da linguagem do Sul, certo? E finalizei a aula de hoje mencionando para vocês um exemplo de um povo que aqui no Brasil teve a sua identidade cultural deixada de lado e que buscaram a todo custo fazer com que a identidade cultural deles morressem, que são os indígenas. Por toda essa questão da catequese, que eles foram catequizados, né? Por toda essa questão de eles também não poderem ter seus rituais, suas crenças, certo? Então, isso é a nossa aula de hoje. Finalizo aqui nossa aula. Espero que vocês possam ter uma boa leitura do material. Vocês podem ver, gente, vídeos na internet sobre diversidade cultural. Procurem vídeos. Vocês podem procurar as danças que o Brasil tem, diferentes danças. Podem procurar diferentes pratos, diferentes formas de falar, né? Tudo isso. Certo? Então, uma boa tarde para vocês. Tenham bons estudos. E na semana que vem eu vou estar novamente com vocês. Tchau.